Os chakras. No corpo humano há numerosos centros de energia. Os 7 principais estão ao longo da coluna vertebral e se chamam chakras. Cada um deles se associa com glândulas endócrinas, plexos, cores, notas musicais, metais, planetas, elementos, pecados capitais, sentidos, etc. E estão compostos por camadas sucessivas de energia que vibram a frequências cada vez mais elevadas. Chakra significa roda em sânscrito. Os Vedas utilizaram esse termo para denominar os centros energéticos do corpo humano. Há 7 chakras principais e vários secundários. Estes centros de energia se ampliam em forma de remoinhos pelo campo energético que envolve o corpo físico. Cada um dos chakras tem uma parte frontal e uma parte posterior, exceto o primeiro e o 7º. Todos eles estão unidos por um canal energético que corre ao longo de toda a espinha dorsal, chamado Kundalini. São 2 grandes correntes verticais, cuja intersecção cria os chakras. A que descende representa a manifestação, e a que ascende representa a liberação. Principais funções dos chakras: 1. Revitalizar cada corpo aural ou energético e, com isso, o corpo físico. 2. Provocar o desenvolvimento de distintos aspectos da autoconsciência, pois cada chakra está relacionado com uma função psicológica específica. E 3. Transmitir energia entre os níveis aurais, já que cada camada progressiva existe em oitavas de frequência sempre crescentes. Os chakras se dividem em chakras inferiores, médios e superiores, também chamados chakras fisiológicos, chakras da personalidade e chakras espirituais. Os chakras inferiores contêm informação sobre o organismo em termos de sobrevivência, sexualidade e ação. Os superiores nos levam a estados de consciência mais transcendentes e operam sobre nossos sistemas de crenças pessoais acerca da espiritualidade e o sentido da vida. Longe de corroborar a negação dos chakras inferiores para favorecer os chakras superiores, sugere uma ascensão pelos níveis de transcendência cada vez mais altos, mas que inclui o nível anterior e está construído sobre ele. Deste modo, os chakras inferiores proporcionam o fundamento em que se assenta o progresso espiritual, tal como as raízes de uma árvore que, ao empurrar para baixo, permitem que o tronco cresça mais alto. Primeiro chakra, básico ou genésico. Responsável pelos órgãos genitais, este chakra possui força vitalizadora poderosa, que recebe o nome de Kundalini. Esta força revigora o sexo e pode ser transformada em vigor mental, alimentando outros centros. Está relacionado com a energia física
e o desejo de viver. É a localização da primeira manifestação da força vital no plano físico e se associa à sobrevivência. Através deste chakra se dão as obsessões sexuais e possessões. A sua localização: base da coluna vertebral, entre o ânus e os genitais, cóccix. Glândula suprarrenal, plexo, sacro. A sua cor é o vermelho. A nota musical: dó. Metal: chumbo. O planeta: Saturno. O elemento: terra. Pecado capital: a ira. A ordem interna: eu sobrevivo. Sentido: olfato. Segundo chakra, esplênico. Este é responsável pela vitalidade do organismo, já que absorve o prana, energia vital, e o distribui pelo corpo. Também armazena as sobras. Sabedores disso, certos elementos do plano astral, por inconcebível abuso, se ligam a criaturas das quais querem extrair a vitalidade. Agem assim os chamados vampiros, que se grudam como parasitas em verdadeira simbiose. Absorvendo para eles a vitalidade que este chakra retém, deixando a sua vítima em permanente estado de astenia, que piora até a desnutrição psíquica, que se reflete no físico, chegando a atingir a desencarnação se não for atendido a tempo. Neste caso, a ação de desobsessão e libertação é imprescindível e sempre tem o caráter de urgência. Sua localização: abaixo do abdômen. A sua glândula: as gônadas, ovários ou testículos. Plexo lombar. A sua cor: laranja. Nota musical: ré. Metal: cobre. Planeta: Vênus. Elemento: água. Pecado capital: a gula. Ordem interna: eu reproduzo. Sentido: paladar. Terceiro chakra, umbilical. É o chakra responsável pelas emoções. Este é o nosso centro de poder e fogo. Trabalhamos nossas questões de poder pessoal e controle. Se lutamos com ele ou deixamos
que outros controlem ou enfraqueçam nosso poder, perdemos energia desse espaço. Quando não estamos de posse do nosso verdadeiro e autêntico poder, lutamos com raiva e o medo. Está ligado à autoimagem e autoestima. É neste chakra que se operam as ligações por fio fluídico de espíritos sofredores e obsessores nas sessões mediúnicas. A sua localização embaixo do diafragma e acima do umbigo. A sua glândula e pâncreas. Plexo solar e epigástrico. A sua cor, amarelo. Nota musical, Mi. Metal, estanho. Planeta, Júpiter. Elemento, fogo. Pecado capital, inveja. Ordem interna, eu sou. Sentido, visão. Quarto chakra, cardíaco. Este é o chakra que vibra quando sentimos simpatia, empatia, amor, piedade e compaixão. Quando as vibrações deste chakra atingem o umbilical, transformam os sentimentos em emoções. Devemos tomar cuidado para isso não acontecer em trabalhos mediúnicos, porque, nesses casos, recebe o médium toda a carga negativa que, porventura, o comunicante traga consigo. O chakra cardíaco é também muito utilizado para efeitos físicos, pois atua na corrente sanguínea, produzindo com abundância plasma e, por consequência, o ectoplasma. Ele também é de vital importância para trabalhos de cura e de passes, como qualquer outro que afete o sentimento de amor. Os nossos mentores usam deste chakra para estabelecer a comunicação mediúnica. Colocam-se atrás do médium, ligando seu fio fluídico direto de seu chakra cardíaco para o do médium. A partir desse momento, o médium passa a sentir agradáveis sensações de bem-estar e de paz, muito diferente das que sente quando é um espírito não evoluído que se liga ao chakra umbilical. Sua localização: coração. Sua glândula: timo. Plexo cardíaco. Cor: verde. Nota musical: Fá. Metal: mercúrio. Planeta: Mercúrio. Elemento: ar. Pecado capital: a cobiça, a avareza. Ordem interna: eu sinto. Sentido: tato.
Quinto chakra, laríngeo. O quinto chakra é o centro da vibração e da consciência que controla, cria, transmite e recebe as comunicações. Entre seus atributos figuram o escutar, o falar, o canto, a escritura e todas as artes relacionadas com o som e a palavra. É também o centro da criatividade, a clareaudiência e a telepatia, pois a comunicação é uma chave essencial para ter acesso aos planos internos e poder utilizar nossos níveis multidimensionais. Regula os mecanismos vocais, além da boca, da gengiva, dos dentes e dos ouvidos. Por meio deste chakra é que acontece a ligação fluídica dos espíritos nas mensagens psicofônicas, na chamada incorporação completa, quando o médium reproduz até mesmo a voz do espírito com seu sotaque e mesmo, em alguns casos, a língua original, xenoglossia. O espírito, para ligar-se ao chakra laríngeo do médium, coloca-se atrás do mesmo e liga um fio fluídico de seu próprio chakra laríngeo. A partir do instante que é feita a ligação, o médium estremece e sente a garganta tomada, falando mesmo que não queira. A sua localização: garganta, glândula tireoide, plexo cervical. A sua cor: azul claro. Nota musical: Sol. Metal: ferro. Planeta: Marte. Elemento: éter. Pecado capital: luxúria. Ordem interna: eu expresso. Sentido: audição. Sexto chakra, frontal. Diferente dos 5 chakras anteriores, o sexto se situa no cérebro. Por isso, sua natureza seja mais mental. As propriedades do chakra são perceber e dominar, assim como a recepção psíquica e a projeção da imaginação mental para o mundo exterior. É um centro relacionado com a capacidade de visualizar e entender conceitos mentais, que inclui conceitos da vida. O amplo desenvolvimento deste chakra pode gerar clarividência. Por isso é chamado de terceiro olho. Localização: testa, entre as sobrancelhas. Glândula: lobos frontais, pituitária. Plexo cavernoso. Cor: índigo. Nota musical: Lá. Metal: prata. Planeta: Júpiter, Netuno, Lua. Elemento: a luz. Pecado capital:
indolência, preguiça. Ordem interna. Eu percebo, vejo. Sentido, intuição. Sétimo chakra, coronário. O sétimo chakra se situa na parte mais alta do crânio. Se vincula ao conhecimento, à compreensão e à consciência transcendente. É através do coronário que recebemos a luz do alto e que em nós penetra a onda espiritual do Logos. Os antigos tinham tanto cuidado com o local em que se encontra que monges orientais, egípcios, hindus, tibetanos raspavam os cabelos como um símbolo, afastando todo e qualquer empecilho material que pudesse interferir no recebimento da luz. Ele é sintonizador das ondas do plano mental, recebidas pela intuição e telepatia, por meio da mente da própria criatura encarnada, que a recebe, envia ao eu profundo, situado no coração, e este devolve ao coronário, que transfere para a pineal para ser transformada em raciocínio. E é nesta hora que muitas intuições são rejeitadas pelo intelecto vaidoso. O desenvolvimento deste chakra só é conseguido através da evolução. O pleno desenvolvimento dá a iluminação mental e a criatura atinge o nível de Buda, como aconteceu com Siddhartha Gautama. Daí ser ele representado com uma saliência no alto da cabeça, símbolo de sua iluminação através do coronário. A Igreja também conhecia esse símbolo e colocava em redor da cabeça de seus homens iluminados, santos, uma auréola dourada, que é a cor da aura dos indivíduos muito evoluídos. O sétimo chakra se vincula à consciência transcendente e à fonte de toda manifestação. É um meio que nos permite alcançar o entendimento completo. Cada um dos chakras é uma manifestação da consciência num estado diferente da realidade, sendo a Terra o mais denso e seu oposto. O sétimo chakra, o da consciência pura não manifestada. Como meta final de nossa corrente ascendente, é o lugar da liberação definitiva. A sua localização na coroa do crânio, glândula pineal, hipófise, plexo carotídeo, a cor violeta, nota musical si, metal ouro, planeta Urano, Sol, elemento pensamento, pecado capital, vaidade, orgulho, ordem interna, eu existo e sou. Temos ainda um oitavo chakra, chakra humeral,
localizado entre os omoplatas, junto ao plexo branquial, que se estende até o ponto de ligação dos braços com o tronco. Citamos este porque nele se liga o fio fluídico do espírito comunicante para a psicografia automática, isto é, quando o sentido do que o médium escreve não lhe passa antes pelo cérebro, mas a ação se dá diretamente na mão e no braço, e só depois é que o médium toma consciência do que fez. Ainda temos o chakra do pé, sua localização na planta dos pés, bem no meio, são chakras de base. A cor é a preta ou fumê. Características: realidade terrena, compreensão da vida, provoca segurança. Pedras: turmalina negra e quartzo fumê. Chakra da mão, localização: nas palmas das mãos. Cor: branca. Características: instrumento de energização, dando o poder de retirar, colocar e fazer circular. Pedras: quartzo branco. Oh